Em um dia de sábado ensolarado em Vila da Paz, um vilarejo vibrante e caloroso aninhado entre as colinas verdejantes do interior do Brasil, Dona Clara carregava seus 2 filhos pequenos através de uma multidão que zombava dela a cada passo. Sem marido, sem protetor, apenas risadas cruéis ecoando contra as fachadas de madeira das casas simples e um jovem embriagado que decidiu que hoje era o dia para quebrá-la completamente. Ela manteve o olhar baixo, sempre o fazia. Mas então, uma voz cortou o barulho. Profunda, serena, absoluta. Eles são meus. Todas as cabeças se viraram para a sombra do estábulo, onde um homem montanhês coberto de cicatrizes deu um passo à frente com seus olhos pálidos fixos no homem que ousara humilhá-la. Ninguém na vila jamais viu Elias Corvo reivindicar nada até ela. O vento outonal varria as ruas estreitas de Vila da Paz, trazendo consigo o cheiro de fumaça de lenha e a picada aguda do inverno que se aproximava. Dona Clara, Clara para os poucos que lhe mostravam bondade, acomodou o peso de Samuel, de 4 anos, em seu quadril esquerdo, enquanto Emma, de 3 anos, se agarrava às suas saias com seus pequenos dedos emaranhados no tecido desgastado. A praça do mercado fervilhava com a atividade de sábado. Agricultores apregoando seus últimos legumes antes da primeira geada, mulheres girando em torno da mercearia e homens reunidos do lado de fora da taverna, cujas risadas ressoavam contra as fachadas de madeira. Clara mantinha o olhar baixo, concentrando-se nas tábuas irregulares sob seus pés. Ela havia aprendido há muito tempo que cruzar olhares com as pessoas apenas convidava a comentários que ela preferia não ouvir. Seu corpo, pesado e volumoso, atraía olhares por onde quer que fosse. As camadas de tecido com que se envolvia para se aquecer apenas enfatizavam seu tamanho, fazendo-a sentir-se como uma montanha ambulante em um vilarejo de vales estreitos. Samuel choramingou contra seu ombro e ela o acomodou com delicadeza. Seus braços doíam de carregá-lo, constantemente. O menino estava doente há 3 dias com uma febre que finalmente cedeu na noite anterior, mas ainda estava fraco e apegado. Emma, que Deus a abençoe, tentava ser corajosa, mas aos seus 3 anos, suas perninhas só conseguiam levá-la até certo ponto antes que o cansaço a vencesse. "Já chegamos, meus amores", sussurrou Clara, respirando ofegante. A loja de armarinhos estava logo à frente. Ela precisava de farinha, sal e, se suas escassas moedas lhe alcançassem, talvez um pouco de açúcar para as crianças. Elas tiveram tão pouca doçura em suas vidas curtas. Ao se aproximar dos degraus da loja, um grupo de mulheres ficou em silêncio. Sua conversa morreu como uma vela ao se apagar. Clara as reconheceu. Dona Henderson, a esposa do banqueiro Sarah Pritchard, que administrava a pensão, e Catherine Mills, a professora. Mulheres que nunca lhe dirigiram uma palavra gentil, nem mesmo quando seu marido Thomas faleceu 2 invernos atrás, deixando-a sozinha com os filhos órfãos de sua irmã. Ora, ora, a voz de Dona Henderson cortou o ar como uma faca na manteiga. Se não é a caridade do nosso vilarejo. O rosto de Clara ardeu, mas ela continuou andando, decidida a ignorar a farpa. 2 filhos e sem marido, acrescentou Sarah Pritchard, com um tom que destilava falsa compaixão. Que fardo para uma mulher em sua condição? Catherine Mills riu baixinho atrás de sua mão enluvada. Me pergunto se ela sequer sabe quem é o pai. Thomas Hale morreu há 3 anos, e essas crianças não podem ter mais de 4. As matemáticas de sua crueldade estavam erradas. As crianças eram de sua irmã, nascidas antes da morte de Clara. Mas Clara há muito havia desistido de corrigir os boatos da vila. A verdade, de alguma forma, lhes era menos apetitosa do que o escândalo fabricado. Uma mulher cuidando dos filhos de sua irmã morta. Não era nem metade tão divertido quanto uma mulher de moral relaxada criando bastardos. Ela subiu os degraus com cuidado, com o joelho reclamando a cada movimento. Samuel sentia-se mais pesado a cada momento que passava. E Emma havia começado a chorar em silêncio, pressentindo a tensão no ar. "Mamãe Clara", sussurrou Emma, usando o nome que as crianças haviam adotado para ela. "Por que elas são más?" "Calma, minha doce menina, já estamos quase entrando."
Mas antes que ela pudesse alcançar a porta, Jacob Wheeler, o filho do ferreiro, saiu da taverna com 2 de seus amigos. Jacob tinha 22 anos. Ele era forte como um boi e cruel como uma tempestade de inverno. Já havia bebido demais uísque, apesar da hora adiantada, e seus olhos brilharam com intenção maliciosa quando pousaram em Clara. Ora, arrastou as palavras e sua voz ressoou por toda a praça. Se não é a mulher mais gorda de 3 territórios arrastando sua cria de bastardos. A praça do mercado emudeceu. As conversas pararam no meio. Até os cavalos pareceram pausar seu trote. Clara ficou paralisada nos degraus, com o coração martelando contra as costelas. Samuel enterrou o rosto em seu pescoço e Emma se apertou mais contra suas pernas, tremendo. Eu disse. Jacob ergueu a voz, encorajado por seu público e pelo álcool que corria em suas veias. Olhem para essa vaca gorda brincando de mãe. Essas crianças não têm pai. Diabos. Provavelmente nem têm o mesmo pai. De qualquer forma, quem gostaria de se deitar com algo desse tamanho? Seus amigos riram, e logo outros se juntaram. O som retumbou na praça como um trovão cruel e inelutável. Clara sentiu as lágrimas picarem em seus olhos, mas piscou ferozmente para contê-las. Ela não lhes daria a satisfação, não diante das crianças. Por favor, disse em voz baixa, mal audível, deixem-nos passar, zombou Jacob com voz aguda. Ouça-a implorar. Sabe qual é o seu problema, Clara? Que você se acha uma pessoa, mas não é. Você é gado que de alguma forma aprendeu a falar. As risadas ficaram mais altas. A visão de Clara embaçou pelas lágrimas que ela se recusava a derramar. Deu um passo à frente, decidida a simplesmente abrir caminho à força e colocar seus filhos para dentro, longe dessa crueldade. Foi então que se ouviu a voz profunda, serena, mas com um peso que silenciou as risadas tão eficazmente quanto um tiro. Eles são meus. Todas as cabeças na praça se viraram para a fonte do som. Da sombra do estábulo emergiu uma figura alta, de ombros largos, com os cabelos grisalhando nas têmporas e um rosto marcado pelo tempo e por cicatrizes. Elias Corvo, o montanhês que descia à Vila da Paz apenas quando as provisões escasseavam ou o inverno tornava a alta montanha inabitável. Ele caminhava com o passo firme e pausado de um homem que havia percorrido milhas por terras selvagens. Sua jaqueta de couro de camurça, gasta e macia pelos anos, suas botas deixando pegadas na poeira. Seus olhos de um azul pálido, como o gelo em um lago de inverno, fixaram-se em Jacob Wheeler com uma intensidade que fez o homem mais jovem dar um passo involuntário para trás. O que você disse, velho? Jacob tentou manter sua bravata, mas sua voz vacilou. Elias parou a 3 metros de Clara, mas sua presença parecia encher toda a praça. Ele não ergueu a voz, não precisava. As crianças são minhas. Para Clara, o ar se cortou na garganta. Ela olhou para Elias, a confusão e o choque a deixando sem palavras. Ela o vira antes, é claro. Todos em Vila da Paz conheciam Elias Corvo. Ele era uma espécie de lenda, o eremita que vivia em algum lugar nas altas montanhas, que podia rastrear qualquer coisa que andasse ou se arrastasse, do qual alguns diziam que tinha sangue indígena, embora ninguém ousasse perguntar. Ele descia a vila há anos, sempre sozinho, sempre em silêncio, fazendo seus negócios e desaparecendo de novo na natureza como fumaça. Nunca lhe havia falado uma única vez em todos os anos, desde que ela chegara à Vila da Paz como a jovem esposa de Thomas Hale. Você? Jacob riu, mas soou forçado. Reivindica esses pirralhos. São meus filhos, repetiu Elias sem mudar o tom. E essa é minha esposa a quem você está insultando. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento pareceu conter a respiração. Dona Henderson teve a boca aberta. Sarah Pritchard agarrou seu chale como se pudesse protegê-la da revelação. Catherine Mills parecia à beira de desmaiar. Jacob Wheeler, despojado de seu momento de crueldade, tentou se recompor. Não acredito em você. Todo mundo sabe que você... Elias o interrompeu. Eu estou chamando você de mentiroso. Elias deu um passo à frente e Jacob tropeçou para trás, chocando-se com seus amigos. Porque se for assim,
podemos resolver isso de outra maneira. Todo mundo em Vila da Paz sabia o que significava de outra maneira. Quando Elias Corvo falava, apesar de seus anos, o homem era letal, havia sobrevivido a coisas que matariam homens menores e se movia com a calma confiança de alguém que havia desafiado lobos, coisas piores. Não, senhor, murmurou Jacob com o rosto pálido sob o rubor do álcool. Não quis dizer nada de ruim com isso. Então, peça desculpas. O quê? Com minha esposa. Peça desculpas. Jacob olhou para seus amigos, depois para a multidão, depois para o chão. Sinto muito, senhora. Elias esperou sem desviar o olhar do rosto do jovem. Quando ficou claro que Jacob não tinha mais nada a dizer, finalmente se voltou para Clara. Seus olhos se encontraram pela primeira vez, e Clara sentiu algo mudar em seu peito. Não compreendia totalmente, mas era um reconhecimento estranho e caloroso, como voltar para casa em um lugar que nunca havia visitado antes. Venha, disse Elias simplesmente, e lhe estendeu a mão. Clara hesitou, completamente desconcertada por tudo o que acabara de acontecer. Samuel havia levantado a cabeça de seu ombro, olhando para o homem alto e estranho com olhos arregalados e curiosos. Emma havia parado de chorar com o rostinho colado à perna de Clara, espionando Elias. Eu não entendo, sussurrou Clara. Mais tarde, disse Elias, sua voz suavizando quase imperceptivelmente. Agora mesmo, vamos sair do sol com você e os pequenos. Ele se aproximou um passo e, sem pedir permissão, levantou suavemente Samuel de seus braços. O menino, que costumava se agarrar a Clara com o desespero de alguém que teme ser abandonado, foi em direção a Elias sem protestar, agarrando a jaqueta do homem com suas pequenas mãos. Como você se chama, filho? Perguntou Elias ao menino. Samuel, respondeu o menino com sua voz suave e flautada. Esse é um bom nome, um nome forte. Você tem cuidado de sua mãe e de sua irmã? Samuel assentiu solenemente. Eu tento, mas estive doente. Ficar doente não é motivo de vergonha. Às vezes, nossos corpos precisam de descanso para voltar a ser fortes. Elias olhou para Emma. E quem é essa linda menina? Emma corou e voltou a esconder o rosto. Emma sussurrou. Bem, senhorita Emma, que tal todos nós entrarmos e conseguirmos algumas provisões para sua mãe? Você acha que pode me ajudar a carregar coisas? Emma assentiu timidamente e, para o absoluto espanto de Clara, levantou a mão e pegou a mão livre de Elias. A multidão se afastou diante deles, como o mar vermelho diante de Moisés. Clara o seguiu atordoada, a mente girando. Na porta da loja de armarinhos, Elias parou e olhou para as pessoas reunidas, varrendo-as com um olhar de fria avaliação. Mas alguém tem algo a dizer sobre minha família? Ninguém falou. Ninguém sequer respirou alto demais. Bem, dentro da loja, a penumbra fresca proporcionava um alívio tanto do sol quanto dos olhares. O senhor Patterson, o lojista, estava de pé atrás de seu balcão, com os olhos arregalados. Claramente havia ouvido tudo pela porta aberta. Senhor Corvo, gaguejou. O que posso fazer por você hoje? Minha esposa precisa de provisões, disse Elias, baixando Samuel suavemente, mas mantendo a mão de Emma na sua. Qualquer coisa que ela queira, anote na minha conta. Você não tem uma conta, disse o senhor Patterson automaticamente e então empalideceu quando Elias o olhou. Mas certamente posso abrir uma para o senhor, imediatamente. Elias assentiu e guiou Clara para as prateleiras. Ela se movia mecanicamente, com seus pensamentos dispersos como folhas ao vento. Isso não podia ser real. A qualquer momento ela acordaria em sua cabana fria, sozinha, exceto pelas crianças, e descobriria que tudo aquilo havia sido um sonho desesperado. Mamãe Clara, Samuel puxou sua saia. Ele é mesmo nosso pai? A pergunta quebrou seu estado de choque. Ela se ajoelhou, ficando na altura das crianças, e olhou para seus rostos, para o de Elias. Ele estava a poucos metros, dando-lhes espaço, mas observando-os com aqueles olhos firmes e azul gelo. Começou e depois parou. O que ela podia dizer? Que isso era uma mentira? Um erro? Mas o olhar nos olhos de Elias dizia o contrário. Havia intenção ali, propósito. Ele sabia exatamente o que estava fazendo naquela praça.
Crianças, Elias se agachou para se juntar a eles em seu nível. Sua voz era gentil de uma maneira que Clara não teria acreditado possível em um homem de aparência tão dura. Mamãe e eu temos que conversar, um papo de adulto sobre algumas coisas. Mas o que eu disse lá fora sobre que eles são meus, eu quis dizer. Ninguém vai machucá-los ou dizer coisas ruins a eles novamente, entenderam? Mas por quê? Perguntou Emma. A lógica de sua infância cortava diretamente ao coração da questão. Você não nos conhece. Elias ficou em silêncio por um longo momento. Depois, estendeu a mão e com muito cuidado tocou a bochecha de Emma com um dedo calejado. Às vezes as pessoas se encontram quando precisam. Pequena. Sua mãe precisava de ajuda hoje e eu estava lá para dar. É isso que as famílias fazem. Elas se ajudam mutuamente. Clara sentiu as lágrimas escorrerem por suas bochechas antes que pudesse detê-las. Virou-se fingindo examinar uma prateleira de produtos enlatados, mas seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Anos de guardar tudo para si, de ser forte para as crianças, de suportar a crueldade com a cabeça erguida. Tudo desmoronou diante daquela inesperada gentileza. Uma mão grande e quente pousou em seu ombro. Ela ergueu o olhar e descobriu Elias em pé, ao lado dela com uma expressão indescritível, mas não desagradável. Procure o que precisar, disse em voz baixa. Tome seu tempo. As crianças e eu olharemos os potes de doces. Eu não posso aceitar isso. Sua caridade, sussurrou. Não é caridade se você é minha esposa, mas eu não sou. A partir de hoje, aos olhos deste povo, você é e essas crianças são minhas. Essa é a verdade. Agora, mesmo que não fosse há 5 minutos atrás. Por quê? A pergunta brotou de seus lábios, desesperada e confusa. Por que você faria isso? Você não me conhece. Você não me deve nada. Elias ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não iria responder. Quando finalmente falou, sua voz era grave, destinada apenas aos seus ouvidos. Há 10 anos eu tinha esposa e uma filha, Clara e Mary. Elas morreram enquanto eu estava longe, guiando uma partida de caça pelos passos altos. Assaltantes desceram das montanhas e queimaram metade das fazendas do vale. Quando voltei, ele parou, apertando a mandíbula. Eu não estava lá para protegê-las. Eu não estava lá para me interpor entre elas e a crueldade deste mundo. O coração de Clara se apertou. Ela havia ouvido sussurros sobre a tragédia de Elias Corvo, mas haviam sido apenas isso, sussurros, boatos, o tipo de histórias que as pessoas contavam sobre figuras misteriosas. Sinto muito, disse suavemente. Não sinta, foi há muito tempo. Ele a olhou e pela primeira vez ela viu algo em seus olhos, além daquela gélida reserva, dor profunda e antiga, mas também algo mais, reconhecimento. Talvez eu te vi hoje lutando com essas crianças, se esforçando tanto para mantê-las seguras e para manter seu orgulho, e eu vi. Ele fez uma pausa. Eu vi alguém que precisava ser defendido e percebi que podia fazer isso. Não pude proteger Clara e Mary, mas posso proteger você se me deixar. Eu não preciso que me protejam, disse Clara. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ela soube que não eram verdade. Ela sabia que precisava de proteção. Precisava há anos. Precisava de alguém que a abrigasse, a ela e as crianças, da crueldade do mundo. E havia sido orgulhosa demais e se sentiu indigna demais para sequer sonhar que isso pudesse acontecer. Talvez não, concedeu Elias. Mas talvez eu seja quem precisa de proteção. Você já pensou nisso? Ela não havia pensado. Ela o olhou fixamente para aquele homem estranho e cheio de cicatrizes que apareceu como a resposta a uma prece que ela tinha medo demais de rezar. O que acontece agora? Perguntou. Agora você pega suas provisões, nós as levamos para sua casa e depois resolvemos o resto um dia de cada vez. As pessoas vão falar. As pessoas sempre falam. Deixe-as. Dirão que eu te peguei, que te enganei de alguma forma. Um lampejo de sorriso cruzou o rosto de Elias. Mulher, olhe para mim. Pareço um homem que se deixa pegar em algo. Apesar de tudo, Clara se viu sorrindo. Apenas um pouco, mas era real. Não, admitiu. Você não parece. Então, temos um acordo.
Passaram a hora seguinte na loja, com Elias encorajando discretamente Clara a levar o que precisasse, enquanto entretinha as crianças com histórias de pumas e ninhos de águias. O senhor Patterson carregou tudo em caixas com as mãos tremendo levemente, claramente ainda processando a revelação de que Elias Corvo tinha uma família da qual ninguém sabia nada. Quando saíram para a luz do sol do entardecer, uma pequena multidão havia se reunido a uma distância respeitosa. A notícia havia corrido, como sempre acontecia em cidades pequenas. Clara podia sentir os olhares sobre ela, podia imaginar as conversas que aconteciam em sussurros, mas com Elias ao seu lado, Samuel em seus braços e Emma segurando as mãos de ambos, sentiu algo que não sentia há anos: segurança. Elias tinha um cavalo e uma mula amarrados do lado de fora da loja de armarinhos. Como ela não os havia notado antes, não saberia dizer. Ele carregou as provisões na mula com eficácia experiente e então subiu Emma no lombo do cavalo. A menina gritou de alegria, tendo esquecido seu medo diante da emoção de estar tão alta. "Você monta?" perguntou Elias a Clara. Ela balançou a cabeça. "Nunca aprendi." Thomas não tinha cavalos, apenas uma velha mula de arado, que morreu no inverno depois dele. Elias assentiu e lhe estendeu a mão. "Caminharei com você, então. Sua casa não fica longe, certo? Aproximadamente 1 milha a leste, perto da divisa da floresta. Eu conheço." A simples afirmação lhe provocou um pequeno arrepio. Ele sabia onde ela morava, a havia estado observando ou simplesmente conhecia cada fazenda do território da maneira que homens como ele pareciam conhecer a terra. Caminharam em silêncio com Elias, guiando o cavalo com Emma empoleirada orgulhosamente em seu lombo, Samuel em equilíbrio em seu quadril e Clara ao lado deles. As crianças tagarelavam alegremente, sua angústia anterior esquecida na maravilha de suas novas circunstâncias. Clara se viu estudando Elias pelo canto do olho. A maneira como ele se movia com tanta certeza, a delicadeza com que tratava as crianças, a força silenciosa que irradiava dele como o calor de um fogão. Sua cabana apareceu à vista quando o sol começou a descer em direção aos picos do oeste. Era pequena, desgastada e precisava desesperadamente de reparos. O telhado se afundava de um lado e uma das janelas pendia torta. Clara havia feito todo o possível para mantê-la, mas algumas tarefas exigiam uma força que ela simplesmente não tinha. Elias a estudou por um longo tempo com um rosto indescritível. Então assentiu como se tivesse tomado uma decisão interna. "Consertarei esse telhado antes que a neve chegue", disse. "Você não precisa", disse Clara, seu nome pela primeira vez, e o som dele em sua voz profunda fez com que o ar se cortasse em sua respiração. "Se vamos fazer isso, faremos direito. Isso significa que eu cuido das coisas que precisam ser cuidadas. Entendido?" Ela assentiu em silêncio. Ele descarregou as provisões, levando-as para dentro com facilidade. O interior da cabana era escasso, mas limpo. Clara não teria muito, mas mantinha em ordem o que possuía. Uma mesa com 3 cadeiras desparelhadas, uma cama no canto que ela compartilhava com as crianças, uma lareira e prateleiras que continham suas escassas posses. Elias baixou as caixas e olhou ao redor, abrangendo tudo com o olhar. "Onde vocês dormem?" perguntou. "Todos nós compartilhamos a cama. É mais quente assim no inverno." Ele assentiu devagar. "Construirei outra cama e reforçarei as paredes antes que o frio se instale de verdade." "Senhor Corvo." "Elias", corrigiu ele, e o nome soou estranho e íntimo em sua língua. "Eu não entendo o que está acontecendo. Você deu à vila uma história. Você nos reivindicou como seus. Mas o que somos realmente? Você voltará para sua montanha e nós estaremos aqui e todos saberão que foi uma mentira." "Não será uma mentira", ele a interrompeu. O mundo pareceu inclinar-se sobre seu eixo. "Ficar. Eu estava pensando em descer da alta montanha. De qualquer forma, estou ficando mais velho. Os invernos lá em cima são mais duros do que costumavam ser." Ele a olhou diretamente com seus olhos pálidos muito sérios. "Eu falava sério sobre o que disse hoje, sobre que você é minha esposa, sobre que as crianças são minhas. Não digo coisas que não sinto, mas você não me conhece."
Eu não te conheço. Então, aprenderemos. Não funciona assim. O casamento, a família, essas coisas levam tempo, compreensão e amor. O amor pode vir depois, disse Elias simplesmente. Agora mesmo você precisa de alguém que se interponha entre você e um mundo cruel. Eu preciso de uma razão para continuar em pé. Parece-me que podemos nos ajudar mutuamente. Clara se deixou cair em uma das cadeiras, sentindo as pernas repentinamente fracas. Isso é loucura. Talvez, mas também é prático. Não te peço que me ame, Clara. Te peço que me deixe ser o que eu disse que era. Um marido, um pai, um protetor. O resto veremos depois. Samuel subiu no colo de Clara, cansado das emoções do dia. Emma se apoiou em sua perna, bocejando. Ao olhar para eles, Clara sentiu o peso de sua responsabilidade voltar a pesar sobre seus ombros. Ela havia se esforçado muito para dar a eles uma boa vida, para protegê-los do julgamento do povo, mas havia sido uma batalha árdua que estava perdendo. Cada dia era mais difícil que o anterior, cada viagem à vila, um exercício de humilhação. Mas hoje, pela primeira vez em 3 anos, alguém havia defendido eles. Alguém os havia declarado dignos de proteção, de dignidade, de respeito. Eu não sou o que você pensa que sou, disse em voz baixa. Eu não sou. Eu não sou o tipo de mulher que os homens desejam. Sou muito corpulenta, muito comum, muito... Pare! A voz de Elias foi firme, mas não dura. Não sou um jovem que busca uma cara bonita, Clara. Eu vivi o suficiente para saber o que importa. Você é forte. Você manteve essas crianças vivas e amadas em um povoado que não lhe mostrou mais do que crueldade. Você é corajosa. Você entrou naquela praça hoje sabendo o que a esperava. Você é gentil? Eu a observei. Vi o quão delicada você é com esses pequenos, como você se priva de coisas para que eles possam ter mais. Você me observou? Um toque de cor surgiu em suas bochechas calejadas. Passo pelo povoado com mais frequência do que as pessoas imaginam. Reparei em você há mais ou menos 1 ano. Notei como as pessoas a tratavam. Deveria ter intervindo antes, mas ele fez uma pausa. Eu tinha medo, medo de você, medo de me apegar novamente, medo de ter algo a perder. Depois que Clara e Mary morreram, jurei que nunca mais me permitiria sentir tão vulnerável. É mais fácil viver sozinho, não arriscar a dor. Ele olhou para as crianças e depois para ela. Mas hoje, ao ouvir aquele rapaz zombar de você, ao ver você tentar manter a cabeça erguida enquanto a despedaçavam, percebi que já estava começando a me importar, e isso significava que era hora de deixar de ser um covarde. As lágrimas brotaram novamente nos olhos de Clara. Eu não sei se posso ser o que você precisa. Você já é, simplesmente sendo exatamente quem você é. Falaram até altas horas da noite, depois que as crianças adormeceram. Elias sentou-se à mesa enquanto Clara preparava café com os grãos frescos que haviam comprado e começaram o estranho processo de se conhecer como marido e mulher sem sequer terem namorado. Ele falou sobre sua vida nas montanhas, sobre a cabana que havia construído com as próprias mãos, sobre os riachos onde os peixes eram tão abundantes que podiam ser pegos com as mãos nuas. Falou sobre o silêncio lá em cima, sobre como o mundo parecia mais limpo, mais simples, mas também falou sobre a solidão, sobre os longos invernos quando passavam semanas sem ouvir uma voz humana. Ela falou sobre sua irmã Clara, sua verdadeira Clara, não sobre sua esposa perdida. Sobre como haviam vindo para o oeste com seus pais buscando uma vida melhor, sobre como Clara se casara jovem e tivera 2 bebês seguidos apenas para morrer de febre 3 meses após o nascimento de Emma, sobre como Clara se casara com Thomas Hale, pensando que isso lhe daria estabilidade, apenas para descobrir que ele era um bêbado que mal conseguia alimentá-los. Tentei amá-lo, disse em voz baixa. Ele não era cruel, apenas ausente, perdido na bebida e na decepção. Quando ele morreu, fiquei triste, mas também senti alívio. Isso me torna terrível. Te faz honesta? Sentaram-se em silêncio por um tempo, ouvindo o crepitar do fogo e a respiração suave das crianças na cama. O que dizemos às pessoas? Perguntou Clara. Quando perguntarem como nos conhecemos, quanto tempo estamos juntos? A verdade, na maioria,
Nos conhecemos na vila. Tenho cuidado de você e das crianças à distância. Hoje decidi oficializar. As pessoas podem preencher os espaços em branco como quiserem com sua imaginação. E como nos acomodaremos para dormir? Elias se levantou, esticando as costas. Dormirei aqui fora, perto do fogo esta noite. Amanhã começarei a fazer aquela segunda cama. Quando não estiver aqui trabalhando na casa, estarei lá em cima, em minha cabana, trazendo provisões, consertando as coisas, para nos dar tempo de nos adaptarmos antes que... Ele fez uma pausa delicada. Antes de dar um passo a mais, Clara sentiu o rosto corar. A ideia de compartilhar a cama com aquele homem, mais do que apenas de nome, parecia incrivelmente distante e, de alguma forma, inevitável. As semanas que se seguiram foram estranhas e maravilhosas, em partes iguais. Elias cumpriu sua palavra. Aparecia todas as manhãs ao nascer do sol e trabalhava até o pôr do sol. Reparou o telhado, reforçou as paredes, construiu a estrutura para uma cama de verdade e a encheu com um colchão de palha fresca. Consertou a janela quebrada, selou as rachaduras por onde o vento invernal teria silvado e construiu um segundo cômodo na cabana. Pequeno, mas funcional, com sua própria cama para as crianças. Os habitantes do povoado observavam com fascinação. Alguns eram céticos, esperando que o arranjo fracassasse. Outros pareciam quase decepcionados, que seu alvo favorito para fofocas e crueldades fosse agora intocável. Dona Henderson e suas amigas ainda murmuravam, mas o faziam à distância e nunca diziam nada quando Elias estava por perto. As crianças floresceram sob a atenção de Elias. Samuel, tímido e doentio, começou a se fortalecer. Passava horas seguindo Elias enquanto ele trabalhava, passando-lhe ferramentas e ouvindo suas histórias. Emma, jovem demais para se lembrar de alguma figura paterna, apegou-se a Elias com total confiança e começou a chamá-lo de pai durante a primeira semana. E Clara se descobriu caindo em um ritmo que nunca soube que desejava. Cozinhava para Elias, remendava suas roupas, o observava da janela enquanto ele ensinava Samuel a empilhar a lenha corretamente. Ele trazia caça fresca e ela aprendeu a cozinhar veado e coelho de formas que nunca havia tentado antes. Conversavam à noite depois que as crianças dormiam sobre tudo e nada. Livros que haviam lido, lugares que haviam visto, sonhos que haviam renunciado. Ele nunca a pressionava. Nunca exigia nada que ela não estivesse disposta a dar. Quando acidentalmente roçava nela na pequena cabana, ele se desculpava e se afastava. Quando suas mãos se tocavam ao passar um prato no jantar, ele a olhava nos olhos, mas sempre deixava que ela fosse a primeira a se afastar. Era enlouquecedor e reconfortante ao mesmo tempo. 2 meses depois daquele dia na praça da vila, caiu a primeira nevasca forte. Para então, Elias já passava as noites na cabana há 1 semana, dormindo na cama que havia construído perto do fogo. As crianças estavam aquecidinhas em seu novo quarto, envoltas em cobertores que Clara havia cosido com o tecido que Elias havia comprado sem que ela pedisse. Clara acordou no meio da noite, com o som do vento uivando e o fogo da lareira se apagando. Levantou-se em silêncio, enrolou um xale sobre os ombros e aproximou-se para colocar mais lenha no fogo. Enquanto se ajoelhava junto à lareira, ouviu Elias se mexer em sua cama. Não consegue dormir? Chegou sua voz suave através da escuridão. Eu não queria te acordar. Você não acordou. O vento é diferente quando a neve cai forte. Ele faz ruídos que os ossos lembram. Ela sorriu, apesar de si mesma. Ele tinha um jeito de dizer as coisas que resultava poético e, ao mesmo tempo, sumamente prático. O fogo acendeu, lançando uma luz quente por todo o cômodo. Elias sentou-se com os cabelos despenteados pelo sono, vestindo a roupa íntima longa que ela havia lavado e remendado ontem mesmo. Clara, disse, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende disso? De ter me reivindicado naquele dia? A pergunta a surpreendeu. Não, nunca. Por que pensaria isso? Porque você sempre anda com muito cuidado ao meu redor, como se estivesse esperando que eu tirasse algo que você não está pronta para dar. Ela se sentou sobre os calcanhares, considerando suas palavras. Tenho medo, admitiu finalmente. Medo de que isso seja temporário, de que você acorde um dia
e perceba que cometeu um erro, que poderia ter conseguido algo melhor, e vá embora. E as crianças já te amam tanto, se você for embora, isso as despedaçaria e a você. Ele se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao seu lado junto ao fogo. Isso te despedaçaria? Sim, sussurrou. Acho que sim. Ele levantou a mão lentamente, dando-lhe tempo de se afastar se quisesse. Quando ela não o fez, sua palma calejada acunhou sua bochecha com uma delicadeza surpreendente. Eu não vou a lugar nenhum. Isso não é temporário. Me ouve? Mas por quê? Ainda não entendo por que você escolheria isso. Por que nos escolheria? Por quê? Disse ele, secando com o polegar uma lágrima que ela não havia percebido que havia derramado. Eu estava morto antes de te conhecer. Eu andava e respirava, mas estava morto por dentro, onde importa. Aquele dia na praça, quando te vi se esforçando tanto para ser forte, para proteger aquelas crianças, algo despertou em mim. Algo que eu achava ter enterrado com Clara e Mary. O quê? Esperança. Um propósito. A crença de que talvez eu merecesse uma segunda chance de ter algo pelo qual valesse a pena lutar. Eu não sou ela, disse Clara, sua primeira esposa. Não quero que seja. Amei Clara com a paixão de um jovem que não sabia nada mais. Mas já não sou jovem e aprendi que o amor nem sempre é fogo e trovões. Às vezes, é escolher ficar quando ficar é difícil. É consertar telhados e ensinar as crianças e sentar juntos nas tardes tranquilas. É a confiança se construindo lenta e constantemente, como uma casa que se ergue tronco a tronco. É isso que é isso, amor? Acredito que pode ser. Ou o começo, pelo menos. Clara o olhou. Olhou-o de verdade. As cicatrizes em seu rosto, que uma vez lhe pareceram intimidantes, agora pareciam mapas de uma vida vivida em plenitude. O tom grisalho de seu cabelo o tornava distinto, não velho. A firmeza em seus olhos não era frieza, mas força, do tipo forjado em fogos que ela não conseguia imaginar. Acho que posso te amar, disse, e as palavras saíram jorrando antes que ela pudesse detê-las. E isso me aterroriza. Por quê? Porque nunca pensei que alguém me corresponderia. Porque não sou, nunca fui bonita. Ele terminou a frase por ela. Clara, olhe para mim de verdade. Estou cheio de cicatrizes, grisalho, e te levo 20 anos. Matei homens e vi gente boa morrer e carrego fantasmas na cabeça que me acordam à noite. Você acha que sou um grande prêmio? Sim, disse ela simplesmente. Você é forte, gentil e paciente. Você é bom com as crianças. Você nos deu tudo e não pediu nada em troca. Pedi muito. Pedi que confiasse em mim, que me deixasse entrar em sua vida e em sua casa. Pedi que desse uma chance a um velho montanhês quebrado que não merece nem metade do que lhe foi dado. Você não está quebrado. Você também não. Ficaram ajoelhados ali junto ao fogo, com a neve se acumulando lá fora e o vento uivando, e algo fundamental mudou entre eles. Quando Elias se inclinou para a frente e pressionou seus lábios contra os dela, foi com suavidade e busca, uma pergunta em vez de uma exigência. Clara respondeu enfiando os dedos em seu cabelo e atraindo-o para si, devolvendo-lhe o beijo com toda a fome, a esperança e o medo que havia guardado em seu interior. Quando finalmente se separaram, ambos respirando agitados, Elias apoiou a testa contra a dela. Provavelmente deveríamos nos cortejar de forma adequada antes de irmos muito mais adiante, disse com a voz áspera. Clara riu. Riu de verdade, algo que não fazia há mais tempo do que conseguia se lembrar. Estamos casados, lembra? Você me reivindicou como sua esposa de nome. Pensei que devêssemos fazer isso aos poucos, te dar tempo para que estivesse segura. Elias Corvo, você está me dizendo que está se contendo? Claro que sim. Não queria te empurrar para algo para o qual não estivesse preparada. Ele se afastou o suficiente para olhá-la bem. E se eu estiver pronta? E se eu estiver pronta há semanas, mas tinha medo demais de dizer. Seus olhos escureceram, e ela viu neles a mesma fome que sentia. Então diria que ambos fomos uns tolos. De acordo. Naquela noite, eles se tornaram marido e mulher de verdade, não apenas de nome. E se as crianças perceberam que a cama do papai Elias perto do fogo ficou sem uso depois disso, elas nunca disseram nada. Simplesmente aceitaram com a fácil adaptabilidade das crianças que sua família já estava completa,
que os quatro pertenciam um ao outro, não importando o que ninguém dissesse. Chegou a primavera e com ela um novo começo. Clara descobriu que estava grávida, um fato que a encheu de alegria e terror em partes iguais. Elias ficou encantado, embora tenha tentado ocultá-lo, atrás de preocupações práticas sobre se teriam que ampliar ainda mais a cabana. As pessoas do povoado haviam gradualmente aceitado a verdade de seu casamento. Alguns ainda murmuravam, mas outros, principalmente os que haviam visto como Elias cuidava de Clara e das crianças, como havia transformado sua desvencilhada cabana em um lar decente, começaram a olhá-los, com algo que se aproximava ao respeito. Um domingo, Clara estava na loja de armarinhos comprando linha, quando Dona Henderson se aproximou dela. A senhora mais velha parecia desconfortável. Sua habitual altivez havia sido substituída por algo que bem poderia ter sido vergonha. Senhora Corvo, disse com rigidez, pergunto-me se poderia me dizer umas palavras. Clara se preparou para qualquer comentário maldoso que viesse, mas Dona Henderson a surpreendeu. Queria me desculpar pelas coisas que disse, pela forma como a tratei. Fui cruel, impiedosa, e percebi que isso diz mais de mim do que jamais disse de você. Clara a olhou sem palavras. Você demonstrou ter elegância sob uma circunstância que quebraria a maioria das mulheres, continuou Dona Henderson. Você criou essas crianças com amor e dignidade, apesar de não ter nada, e construiu uma boa vida ao lado de seu esposo. Você merece algo melhor do que como a tratei. Obrigada, conseguiu dizer Clara. Isso significa mais do que imagina. Dona Henderson assentiu e se virou para ir embora. Depois fez uma pausa. E senhora Corvo, parabéns pelo bebê. Espero que tenha um parto saudável. Depois que ela se foi, Clara ficou na loja com as lágrimas correndo por suas bochechas. Mas desta vez eram lágrimas de libertação, de cura, de ver-se finalmente tratada como um ser humano e não como um alvo. O bebê chegou no final do outono. Uma menina a quem chamaram Clara, em homenagem tanto à primeira esposa de Elias quanto à irmã de Clara. Parecia o correto, de certa forma, honrar as mulheres que haviam estado antes, que haviam amado e perdido, mas cujo legado perdurava na família que eles haviam construído. Elias segurou sua filha com a mesma maravilha e terror que Clara lembrava ter sentido quando Samuel e Emma ficaram sob seus cuidados pela primeira vez. Ela é tão pequena? Sussurrou com sua voz áspera, densa de emoção. Já vai crescer, assegurou Clara, observando como Emma e Samuel se aglomeravam para ver sua nova irmãzinha. Todos crescem rápido demais. Clara. Elias ergueu o olhar para ela com os olhos brilhantes. Obrigado. Por quê? Por me dar isso, por me permitir ser pai novamente, por escolher construir esta vida comigo. Você foi quem deu um passo à frente naquele dia. Você foi quem disse, eles são meuses quando ninguém mais o faria. A melhor decisão que já tomei. Os anos passaram, e sua família cresceu não apenas em amor, mas também em posição. As habilidades de Elias como guia e caçador se tornaram lendárias, e as pessoas começaram a procurá-lo, por seu conhecimento das montanhas. Samuel tornou-se alto e forte, e com o tempo, assumiu grande parte das tarefas de casa. Emma se tornou uma jovem conhecida por sua bondade e seu agudo intelecto. A pequena Clara não tinha medo de nada, escalava árvores e corria pela floresta com desenfreio. E Clara finalmente aprendeu o que se sentia ser amada, não apesar de quem era, mas por causa disso. Elias nunca a fez sentir que precisava ser menor, mais quieta, menos que os outros. Ele a amava exatamente como era, forte e suave, poderosa e gentil, carregando o peso de seu mundo com graça. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda vendo o sol se pôr atrás das montanhas e Emma e Samuel estavam dentro deitando Clara, Elias pegou a mão de Clara, entrelaçando seus dedos calejados com os dela. Alguma vez você pensa naquele dia? Perguntou Clara. O dia em que você nos reivindicou? Todos os dias da minha vida. Algum arrependimento? Ele se virou para ela com seus olhos azul gelo, tornando-se quentes na luz do entardecer. Apenas um. O coração dela se apertou. Qual? Que não o fiz antes, que permiti que você sofresse um único dia dessa crueldade,
quando eu poderia tê-la detido. O alívio a inundou. Você não podia saber. Talvez não, mas soube que você era especial na primeira vez que te vi andando pela vila com a cabeça erguida. Apesar de tudo, levei tempo demais para reunir coragem para agir a respeito. Nos encontramos quando precisávamos, disse Clara, ecoando o que ele havia dito às crianças. Aquele primeiro dia. É isso que importa. Sabe do que me dei conta? Disse Elias. Há todos aqueles anos, quando perdi Clara e Mary, acreditei que minha vida havia terminado. Pensei que havia esgotado todas as minhas oportunidades de ser feliz, mas estava enganado. A vida nos dá segundas chances se formos corajosos o suficiente para tomá-las. E terceiras e quartas, acrescentou Clara com um sorriso. Uma por cada dia que escolhemos ficar. Escolhemos amar. Escolhemos ser uma família. Sim, assentiu Elias, atraindo-a para si. Você tem toda a razão. Sentaram-se juntos enquanto a escuridão caía, ouvindo os sons de seus filhos dentro da cabana. A risada profunda de Samuel, o tom de repreensão de Emma porque Clara se recusava a se acalmar. O caos cotidiano de uma família construída não sobre o sangue ou os convencionalismos, mas sobre a escolha, o amor e a coragem. Ao longe, um lobo uivou, e Elias apertou a mão de Clara. Em outro tempo, aquele som teria significado isolamento, solidão, o imenso vazio das terras selvagens. Agora era apenas mais uma parte de seu lar, um lembrete de que haviam construído algo bonito em um mundo difícil, algo pelo qual valia a pena lutar, pelo qual valia a pena ficar. Elias, disse Clara em voz baixa. Eu te amo. Eu também te amo, Clara, e sempre o farei. E ali, na varanda de seu lar na montanha, cercados pela família que haviam escolhido e pela vida que haviam construído à base de puro coragem e esperança, eles ficaram sentados em perfeita paz. Duas pessoas que haviam estado quebradas e que agora se descobriam completas, uma nos braços da outra.